Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio. Hoje vamos abordar aqui um pouco a questão do processo criativo e daqui da importância da história na escrita aqui de um thriller, de um livro. E para isso contamos com o Rui Miguel Pinto. Antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade e bem-vindo aqui ao Fala Fala. Obrigado, Rita, muito obrigado pelo convite. Vai ser. Já fui convidado para alguns podcasts, mas este tipo de podcast acho que é a primeira vez que fui convidado, portanto vai ser uma conversa interessante, de certeza. Espero que sim. Vamos fazer por isso. Portanto, queria já começar aqui, eu começo sempre também estes episódios por esta questão, que é perceber um pouco da vivência e do percurso também dos nossos convidados, neste caso aqui do Rui. Nasceste aqui em Benavente, estudaste História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e desde cedo que te interessaste por enigmas medievais. De que forma é que estas experiências, estas vivências e interesses moldaram a tua paixão pela escrita e também aqui o teu percurso literário? Olha, antes de surgir a paixão pela escrita, surgiu a paixão pela história. Eu tive a sorte de ter, durante o meu percurso escolar, uma professora que me transmitiu a sua paixão por história, e tive também a sorte, e tenho a sorte de ter um irmão 8 anos mais velho, também ele completamente apaixonado por história. E antes da escrita, de facto, esta questão dos enigmas medievais, nós temos uma história muito rica. Eu fui a muitos locais do nosso património, com o meu irmão, com os meus pais, com amigos, e sempre esteve muito presente esta paixão por história, principalmente pelos enigmas medievais, porque são partes da história onde não há certezas daquilo que aconteceu, e há sempre ali uma aura de mistério. Curiosamente, a paixão pela escrita surgiu também mais ou menos na mesma altura, e surgiu depois de ler um livro, que foi O Anjos e Demónios do Dan Brown, que é curiosamente um thriller religioso, um thriller histórico, que é também aquilo que eu escrevo. E é um livro que foi um livro que eu, ao terminar, pensei, eu um dia gostava de escrever algo deste género e deixar um leitor a sentir aquilo que eu senti enquanto estava a ler este livro. Portanto, foi uma sensação incrível, e acho que seria apenas uma questão de tempo até conciliar a paixão por história e a paixão pela escrita e escrever algo. E foi isso que aconteceu com O Segredo de Tomar. Portanto, sempre tiveste aqui esta ideia de juntar as duas áreas. Sim, de certa forma são duas paixões que surgiram Complemento. ali com 11, 12 anos, e acho que escrever thrillers históricos é a melhor forma de conciliar ambas as paixões. Também aqui, em termos históricos, da época que tu preferes mais, também é mesmo essa questão do medieval? Sempre foi esse sonho que tu tiveste de pegar nesse tempo histórico? Ou também te imaginas a escrever outros livros que envolvessem aqui outras temáticas Épocas e diferentes. outras épocas diferentes, sim? É assim, a época medieval é uma Idade Média tem muita coisa por onde pegar, porque quando nós escrevemos um thriller histórico, é muito importante a questão da investigação, e convém os factos serem o mais Rigorosos. corretos, Uhum. exatamente. E é muito fácil nós, quando falamos de Idade Média, como muitas vezes as informações são tão escassas, e dentro das informações, depois aquilo que nós temos é alguém que interpreta documentação ou algo, e, e lança uma teoria, porque de certa forma é isso que o historiador faz. O historiador analisa a informação e tenta chegar a uma conclusão. A questão é que na Idade Média as informações são. Depende também dentro da Idade Média, mas por norma as informações são consideravelmente escassas, o que dá para pegarmos naquilo que temos e criarmos nós algumas teorias que podem não estar incorretas, desde que respeitemos aquilo que sabemos. Depois podemos explorar um pouco. E foi isso que eu fiz com O Segredo de Tomar. Eu agarrei na questão dos Templários, no impacto que eles tiveram no nosso país, na fundação de Portugal, a relação que Dom Afonso Henriques e Gualdim Pais, portanto figuras históricas da nossa história, tinham em relação aos Templários,
Mas respondendo à tua pergunta, eu não me ponho de parte de explorar outras épocas, porque eu sou um apaixonado por história, por qualquer época histórica. Uh, mas confesso que Idade Média, História Medieval, tem um peso diferente em relação a outras épocas. Portanto, não ponho essa ideia de parte, mas por enquanto acho que os próximos trailers vão sempre ser. Vou sempre agarrar em temas do período medieval. E foi mesmo aqui quase uma questão mesmo a quereres marcar e a querer realizar aqui, depois a concretizar depois na prática, quando criaste aqui o teu primeiro livro. Sim, sabes que o primeiro livro nasceu, curiosamente, na minha primeira visita a Tomar, a primeira visita ao Convento de Cristo, tinha 12 anos. Coincidiu mais ou menos com a altura em que li o Anjos e Demónios de Dan Brown, portanto, as ideias estavam assim ao rubro. E Tomar é uma cidade onde nós conseguimos sentir a história, conseguimos sentir aquela energia, e é uma localidade que está muito bem preservada. Os tomarenses mantêm as tradições muito vivas, e a primeira visita ao Convento de Cristo foi de facto marcante. E quando estava a percorrer os claustros, quando estive perante a charola do Convento de Cristo, que é fabulosa, começaram a surgir, isto com 12 anos, e eu neste momento tenho 31, começaram a surgir as primeiras ideias para um eventual livro. E é curioso porque o processo de escrita é muito interessante e funciona de forma diferente para cada autor, mas a verdade é que houve uma ideia que esteve aqui a borbulhar durante muitos anos, e houve uma altura em que tive que começar a escrever. Mas Eu acho foi que essa primeira visita que deu despoltou clique. tudo o resto, Uhum. exatamente. Eu acho que isso é muito interessante perceber depois também o processo criativo de cada escritor, de cada autor. E ainda para mais tendo aqui sempre a componente histórica, porque eu acho que não parte só da imaginação, das ideias, das próprias vivências, mas parte também de ser fidedigno aqui a uma pesquisa histórica, a um rigor que também tem que estar por trás da narrativa e da ficção. E portanto, como é que se equilibra aqui estes dois parâmetros? Como é que faz esse processo e como é que trabalhas esse processo de pesquisa histórica com a parte da ficção, da narrativa? Como é que funciona na prática esse processo? Olha, sou sincero, eu estava ainda há pouco a falar do Dan Brown. O Dan Brown é um autor que não respeita muito esse processo, ou melhor, o Dan Brown cria eventos nas suas narrativas que não existiram a nível histórico, para que a sua narrativa fique bem. Portanto, acaba por ainda para mais nos tempos que correm, onde tu tens um telemóvel ao lado enquanto estás a ler, e se quiseres verificar se determinado acontecimento ocorreu daquela forma, ou se ocorreu de todo, um, é muito fácil tu verificar se o autor fez pesquisa ou não. E o Dan Brown, por exemplo, altera factos históricos para que a sua narrativa siga uma determinada linha. Eu não consigo fazer isso. E por esse motivo acabo por ficar um pouco mais condicionado também no caminho que a história leva, porque estou sempre muito dependente dos factos históricos, ou dos monumentos, ou de como é que as coisas são ou aconteceram, para criar a história. Eu posso dar o exemplo que, no segredo, um exemplo em relação ao Segredo de Tomar. Há uma cena do livro em que há uma fuga por um subterrâneo de Tomar, portanto, um subterrâneo que liga a Igreja de Santa Maria dos Olivais ao Castelo de Tomar. Esse subterrâneo é real. E eu precisava de colocar o protagonista, que está a ser perseguido, a escapar por uma gruta, que é a Gruta do Sangue, que é uma gruta que existe. É uma gruta que tem. É a gruta por onde. É a gruta por onde saem as águas que vêm da mina do castelo. E eu queria tentar perceber se era possível o protagonista sair por essa gruta. A questão é que a gruta, durante os meses de inverno e primavera, tem água lá dentro. E eu queria tanto que a cena fosse bem feita e bem trabalhada, que eu cheguei ao ponto de ir de mochila, lanterna e com água pelos joelhos até à gruta, para tentar perceber se era possível o protagonista escapar por ali. Portanto, a questão do realismo
é muito importante para mim. E a questão da investigação histórica é muito importante para mim, porque o leitor tem que aprender qualquer coisa, nem que seja uma curiosidade, e convém os monumentos serem verídicos, as datas, as personagens históricas, tudo isso ser trabalhado, mas acima de tudo ser verídico. É muito importante para mim. Eu acho isso muito interessante e mesmo a questão da pesquisa, mais no local, de reconhecimento também dos locais para depois conseguir transpor isso para a narrativa. Eu acho muito interessante. E gostava de perceber se, em termos temporais, foi fácil escrever aqui este livro, este thriller. Foi um processo mais demorado. Já tinhas referido que a ideia e esse clique te deu assim quando eras mais novo, mas em termos de processo mesmo de escrita, de pesquisa, foi um processo mais rápido, foi um processo mais demorado. Acho como é que foi no teu caso? Olha, no meu caso, eu posso dizer que demorei cerca de 2 anos, e demorei mais a fazer a investigação histórica do que a escrever a história, a escrever o livro. Precisamente porque tu, quando escreves um thriller histórico, tu tens que saber o que é que vai acontecer. Por exemplo, há autores que, quando começam a escrever o livro, ainda não sabem muito bem qual é o caminho que a história vai seguir. Nós, no thriller, principalmente no thriller histórico, temos que saber muito bem para onde é que vamos, qual é que é o segredo, qual é que percebes? Portanto, tem que haver aqui um planeamento muito grande. E por isso a investigação histórica também teve que ser feita antes de eu escrever o livro. Houve algumas situações em que eu ia fazendo investigação à medida que estava a escrever, mas houve algumas portanto, investigações em Tomar, Monsanto, Lisboa foram relativamente fáceis. No entanto, não houve algumas informações relativamente à parte de França, porque este thriller passa-se entre Portugal e França, onde os Templários eram franceses, há personagens históricas do livro que são francesas e não tens muitas informações em português, ou seja, eu tive que estar a pedir ajuda a uma professora de francês para me traduzir alguma informação, tive que pedir ajuda a uma professora de latim para me traduzir algumas frases que eu gostava de colocar no livro, numa altura em que estão a traduzir um documento, e isso dá trabalho, isso demoras muito tempo a fazer isso, mas é também a parte mais satisfatória de escrever o livro, que é quando as peças começam todas a juntar-se do puzzle, e tu começas a perceber que a investigação histórica que estás a fazer vai encaixar-te nem uma luva com a história que estás a criar. Portanto, é uma satisfação muito grande, mas demoras muito tempo a fazer a pesquisa também. Quase como escrever uma tese. Sim, de certa forma, a tese, claro que a tese dá muito mais trabalho, mas de certa Tivesse sempre forma, um rigor científico por trás. tem que haver, porque repara, mesmo sendo este livro um livro de ficção, eu estou sempre sujeito a crítica. E a crítica vai ser menor se a investigação histórica for cuidada. E eu tive pessoas mesmo de história a lerem o livro e a dizerem esta investigação foi bem feita. E isso acaba por me acalmar um pouco, porque pessoas que são de história, que Uhum. conhecem, principalmente os tomarenses que conhecem a história da sua localidade, adoraram o livro. E os feedbacks que tenho recebido são incríveis, por isso é bom sinal. Mas há de facto uma pressão ou um peso para que aquilo que colocamos no livro esteja correto. Claro, é sempre aqui haver o equilíbrio entre a ficção e a parte histórica para depois também coincidir aqui nos planos e desenvolver também aqui os enigmas medievais de forma aqui credível. E em termos. Mas Sim. sem nunca secar o leitor, porque nós só podemos pôr as informações necessárias, porque o leitor, se quiser ler um livro de história, Uhum. vai ler. Aquilo que eu tenho que pôr é curiosidades para que o leitor esteja por dentro da Todo o história, contexto histórico, sim. exatamente, e que se sinta preso. Porque eu nunca posso pôr assim muita coisa, principalmente porque é um thriller e a ação do Claro. thriller é muito rápida. Uhum. E qual é o sentimento de ver um livro publicado? Receber os Olha, feedbacks, como é que é essa questão? Olha, eu posso dizer que foi um sonho tornado realidade. Um primeiro livro é sempre um desafio, porque tu não tens método de escrita, tu vais descobrindo o teu método de escrita.
Nós, quando começamos a escrever, temos que perceber o que é que funciona connosco. E há autores que preferem escrever de dia, outros escrevem de noite, há autores que escrevem com música, outros escrevem sem música, há autores que preferem escrever em casa, outros vão para a biblioteca ou vão para o café porque não se conseguem concentrar em casa. E há todo um conjunto de pequenos pormenores que tu vais descobrindo aos poucos, para que quando te sentas ao computador consigas escrever e te sintas bem a escrever. E acaba por ser desafiante, porque é quase uma questão de tentativa e erro. Tu vais tentando perceber, ok, isto hoje correu bem, isto assim não corre tão bem, é melhor escrever desta forma. Ahm, mas acabas por criar um método de escrita. E esse método de escrita acaba por surgir a fazeres uma coisa que ao princípio custa imenso, que é escrever todos os dias, nem que seja 10 minutos, mas acho que é a chave para te tornar escritor, é escrever todos os dias, mesmo que seja pouco tempo, mesmo que nem chegues a escrever, estejas só a trabalhar um parágrafo que escreveste no dia anterior, mas tu tens que ter o hábito de sentar ao computador e escrever. Pronto, e com isto vais criando uma disciplina onde vais escrevendo cada vez mais, vais sentindo bem a escrever todos os dias, apesar de haver dias em que não te apetece, se calhar apetece sentar no sofá e ver Netflix, ou apetece descontrair um pouco, mas como já tens aquela disciplina que foste ganhando nos dias anteriores, acabas por te sentar de qualquer das formas ao computador e escreves. E acaba por ser toda uma descoberta. Quando trabalhas num segundo livro, o método já está implementado, tu já sabes, ok, eu já sei como é que isto funciona, e só tens que escrever. Quanto ao primeiro livro, depois de ser publicado, confesso que O Segredo de Tomar tem sido muito bem recebido pelos leitores portugueses. O livro esteve 14 semanas consecutivas no top de vendas nacional, está na sua terceira edição e tenho recebido um carinho muito grande por parte dos leitores de norte a sul e confesso que é indescritível. É mesmo um sonho tornado realidade. É interessante porque eu tenho uma foto com 12 anos à frente do Convento de Cristo. E tenho uma com 30 também à frente do Convento de Cristo, exatamente na mesma posição, com o livro nas mãos. E pensar, eu acho que aquele miúdo de 12 anos nunca pensou que isto seria possível. Publicar um livro, todas as apresentações que fiz, eu cheguei a fazer inclusive uma apresentação numa sala do Convento de Cristo para 120 pessoas. Foi incrível, foi das experiências mais espetaculares que vivi. E lá está. Eu não teria acreditado nisto há cerca de 2, 3 anos, eu achava que isto não seria possível. E de certa forma acaba por ser aqui para os nossos ouvintes, que todos eles terão sonhos, garantidamente, não desistam, porque eu há 3 anos achava que isto jamais iria acontecer, mas lá está. Mesmo quando não acreditava, sentava-me ao computador, trabalhava e olha, acabou por acontecer e tem sido fabuloso. Eu acho que é muito interessante perceber assim o percurso das pessoas, dos profissionais, porque é engraçado, pelo menos eu também me revejo assim nessas questões. Eu acho que é engraçado perceber como é que um sonho pode ser transposto para a realidade. E acho que também é muito interessante, para além disso, também ser referido aqui a necessidade de haver os processos para chegar a um output, neste caso a escrita. E também aqui relativamente a esse método de escrita e tudo, eu gostava de perguntar se, obviamente que tens autores também aqui que foram referências literárias, que te inspiraram, mas também houve algum livro, algum autor que te permitiu aqui aprender algumas técnicas de escrita e de construção da narrativa? Como é que se faz esse processo de aprender aqui a ser escritor? Que Olha, sabes, também é preciso saber escrever e desenvolver as personagens, desenvolver as narrativas. Como é que foi esse processo? sabes que o primeiro livro que tu escreves, por norma, é muito fácil identificar o autor ou os autores que te influenciam ou que te inspiram. É muito fácil, porque da mesma forma que tu estás a ganhar um método de escrita, tu também estás a aprender a escrever, ou estás A a construir o aprender estilo.
o teu estilo, tu estás a ganhar um estilo Uhum. que ainda não existe. Tu estás a ser influenciada por alguém. Isto é como um pintor ou é como qualquer arte. Tu tens as tuas influências e à medida que vais praticando, que vais desenvolvendo a tua arte, tu vais chegando à tua essência, à tua escrita, à tua. E eu tive três autores e tenho três autores que me influenciaram bastante, de formas muito diferentes. O primeiro, lá está, Dan Brown, a nível de escrita. O Dan Brown tem a capacidade de prender de uma forma como eu nunca li nenhum autor. Aprender no sentido de eu tenho que perceber o que vai acontecer a seguir. E Dan Brown tem uma masterclass fabulosa onde dá conselhos, a forma como devemos abordar temas, e mesmo na questão de como criar suspense num livro, como prenderes o leitor, ele é de facto um gênio nesta questão. Um, a nível de escrita, foi o autor que mais me influenciou, sem dúvida. Tenho outro autor que é o Daniel Silva, que é um autor de espionagem, que fui muito influenciado na questão dos plot twists que ele cria. Tu estás a ler um livro do Daniel Silva e quando pensas que percebeste, não percebeste, porque ele surge, é magnífico também, e acho que aprendi muito isso com os livros do Daniel Silva. Tenho um autor português que me influenciou muito como autor, e quando digo como autor é na forma como me devo comportar, na atenção que dou aos leitores, que foi o Luís Miguel Rocha, que foi o primeiro autor português a entrar no top do New York Times. Também ele escrevia thriller religioso, uh, portanto, muito sobre intrigas do Vaticano, intrigas verídicas, portanto, ele agarrava em casos. Ele tinha uma pessoa conhecida dentro do Vaticano que lhe facultava informações e depois conseguia desenvolver thrillers sobre o assassinato do João Paulo I, a tentativa de, homicídio, de assassinato do João Paulo II, todo um conjunto de temáticas do Vaticano, e isto numa altura onde a informação não era tão acessível, e escreveu livros magníficos. Eu vou aproveitar para contar uma pequena história que tive com o Luís, porque eu conheci o Luís pessoalmente. O Luís, eu na altura em que estava na faculdade, em que estava a estudar História e a ideia de escrever o livro estava cada vez mais acentuada, eu enviei uma mensagem através das redes sociais ao Luís a perguntar se ele me poderia dar algum conselho, e o Luís disse para eu aparecer numa sessão de autógrafos dele, para falarmos um pouco, e eu assim fiz. Fui ter com ele a uma Bertrand e estivemos uma hora e meia a falar sobre Templários, sobre Vaticano, porque os livros dele eram sobre o Vaticano. Ele deu-me vários conselhos sobre escrever um thriller, deu-me também vários conselhos sobre assinar um contrato de edição. E é curioso porque o Luís autografou-me um livro dele, e na dedicatória estava para o Rui Pinto, colega da escrita, que mais cedo ou mais tarde figurará nos mesmos tops que eu. E a verdade é que o Luís viria a falecer 2 anos depois desta conversa, mas o Luís teve um impacto em mim que eu não te consigo explicar, Uhum. porque não só o Luís, para já o Luís nesse dia mostrou-me que pequenos gestos fazem a diferença na vida das pessoas. E aquilo que para o Luís foi a coisa mais simples, para mim teve um impacto que eu jamais vou esquecer. E é por esse motivo que eu tento, como autor, tento tirar um tempinho todos os dias para responder a leitores que me enviam mensagem, que partilham aquilo que acharam sobre o meu livro, jovens que estão a dar os primeiros passos na escrita e que me pedem conselhos. Eu tiro 5 minutos para responder, porque eu não sei. Eu digo-te isto porque quando estava a escrever O Segredo de Tomar, houve uma altura em que eu senti vontade de desistir. E isto é algo muito comum. Até autores de best-sellers, há uma altura, normalmente é a meio do livro, que começam a duvidar se a história que estão a escrever faz sentido ou não. E quando isso aconteceu, nem família, nem amigos, ninguém me conseguiu tirar as dúvidas. Quem me tirou as dúvidas foi o Luís. E foi a dedicatória, aquela dedicatória que o Luís escreveu 12 anos antes, foi essa dedicatória que fez com que eu seguisse em frente.
E a verdade é que eu ainda hoje tenho a mentira sagrada junto ao computador e não há vez nenhuma em que não leia essa dedicatória antes de começar a escrever. E pronto, e eu faço questão sempre de mencionar este gesto do Luís porque foi um gesto muito simples. Eu sei que para ele foi a coisa mais simples do mundo, até porque já conheci vários leitores meus que conheceram o Luís e o Luís foi igualmente acessível e simpático e com um sentido de humor fantástico. E é essa a minha postura. Eu, quando me abordam, eu faço os possíveis para ser humilde, ser simpático, ser acessível porque tive a sorte de conhecer o Luís e percebi que é esse o caminho. E não faz sentido. Às vezes até me perguntam se eu tenho consciência daquilo que está a acontecer com a questão dos exemplares, com as edições a saírem, com os exemplares a serem vendidos, com filas para assinar. Num primeiro livro não é muito normal e eu tenho sempre os pés meio assentos no chão porque não e isto está a correr muito bem, mas pode deixar de correr. E eu não digo com isto que não desfrute, mas aprendi muito com o Luís nesse aspecto, que é manter os pés bem assentos no chão e fazer o meu trabalho. Acho que é muito por aí. Acho que foi aqui uma ótima partilha, assim, uma história, mas porque acho que é muito importante também percebermos que para lá do profissional também está uma pessoa e que essas pessoas, mesmo com o sucesso que têm, também podem ser humildes e podem ajudar outras pessoas que têm os mesmos sonhos ou parecidos. E acho que é engraçado perceber que às vezes as referências que nós temos, na verdade, são pessoas iguais a nós e que são humildes. E acho que é muito engraçado também teres partilhado essa história, que foi aqui inusitada, não estava a contar, mas acho que foi muito interessante. E no fundo também acho que foi aqui acreditar em ti e às vezes é simbólico, mas faz toda a diferença na vida de alguém. Sabes que o mais curioso é que o Luís era um escritor da Porta Editora, a mesma editora com a qual eu acabei por assinar contrato, e curiosamente o Luís esteve nos tops da Bertrand durante muito tempo, e eu na primeira semana em que o livro foi lançado cheguei ao top de vendas da Bertrand. E confesso que chorei, não só de felicidade, como acho que das primeiras pessoas a primeira pessoa que me veio à mente foi o Luís, porque o Luís teve mesmo um papel muito sabes, é mesmo quando se usa o termo inspiração, o Luís é mesmo inspiração. Completo. Mesmo, Lá está, enquanto escritor e depois também enquanto pessoa. quando pessoa, sim. E obviamente que, apesar destas questões que são muito favoráveis, os tops, o sucesso, os leitores, obviamente também já referiste aqui que às vezes chegamos a um ponto no trabalho e nos manuscritos que há desafios e há questões complicadas. Há aqui algum desafio que queiras partilhar, que te marcou e que foi assim o ponto de viragem ou que te fez aqui repensar? Foi mesmo essa questão de estares a meio, por exemplo, do manuscrito e tens que ir buscar inspiração e força para continuar? Como é que podes partilhar aqui algumas questões também, como é que Olha, ultrapassaste? curiosamente, no meu caso, essa situação que eu mencionei não foi a meio, já foi um pouco para lá do meio do livro, mas foi. Eu sinto muita necessidade de ir aos locais onde o livro se passa, porque sinto que é importante para transmitir a energia do local. Tu não consegues escrever sobre Paris, por exemplo, sem ter ido a Paris. Porque podes achar que Paris o movimento, as pessoas, é semelhante a Lisboa, mas não tem nada a ver. E é muito importante ir aos locais, porque, por exemplo, no Segredo de Tomar, tu tens cerca de 5, 6 localidades onde a história se passa, sendo 3 portuguesas e 3 francesas. E tu nas 3 cidades portuguesas, não são cidades, nas 3 localidades, tens Lisboa, Tomar e Monsanto. Uma é uma aldeia, outra é uma cidade que quase parece uma vila e outra é a capital portuguesa. Portanto, se eu não fosse aos 3 locais, era difícil transmitir, por muita pesquisa que faças, é muito difícil transmitir. E eu fui a Paris, mas há 2 localidades na região de Champagne, em França, onde o livro se passa, onde eu não consegui ir. Que é a cidade de Troyes e é a vila de Pan, que são 2 localidades muito ligadas aos Templários.
e eu falei com pessoas das localidades, fiz questões relativamente aos monumentos, falei mesmo com pessoas de lá que me ajudaram e que até estão nos agradecimentos do livro, mas não é a mesma coisa em relação a visitares o local. E a maior dúvida surgiu num ponto num capítulo muito importante do livro, que é passado numa cidade onde eu não estive, e estava com dificuldade em dar o clique, em avançar. Foi aí que surgiram os medos, que é como é que eu vou abordar isto quando nunca lá estive? E lá está, tu neste momento consegues ter muita percepção dos locais através a forma de contactar as pessoas, através da internet. A informação está muito acessível, mas não é a mesma coisa. E a verdade é que nessa situação eu tive a ajuda da dedicatória do Luís, mas tu vais criando mecanismos de defesa e vais criando um método de trabalho que te permite ultrapassar. Eu posso dizer que neste momento a trabalhar no segundo livro era uma coisa que não sentia no primeiro. No primeiro sentia muito será que vou encontrar uma editora? Neste momento, a trabalhar num segundo projeto, aquilo que mais sentes é síndrome de impostor. Principalmente quando o primeiro livro está a correr tão bem, uh, e muitos feedbacks dos leitores terminam com estou à espera do próximo. Outros feedbacks terminam com o escritor deixou a fasquia demasiado alta para um segundo livro e é quase impossível tu não sentir pressão, não pela questão da editora, porque lá está, a editora, eu neste momento tenho uma editora, tenho um contrato com a editora, mas com a questão de será que os leitores vão gostar tanto de um novo livro como gostaram do primeiro? E tu começas a ter medo de escrever. Mas, sabes, há uma coisa, e isto respondendo à tua questão do como é que ultrapassas o medo, há uma frase de uma autora norte-americana que eu não me recordo do nome, mas eu utilizo isto imensas vezes, que é se há um livro que gostavas de ler, mas que ainda não foi escrito, tens que ser tu a escrevê-lo. E olhando para O Segredo de Tomar foi aquele livro que eu gostava de ler, passado em Portugal, que envolvesse os Templários, mas que ainda não tinha sido escrito. E eu acho que é isso, isso tira-me a pressão. Isso tira-me pressão, que é eu estou a escrever um livro que gostava de ler. E eu estou a escrever para mim. E o livro que eu estou a escrever, eventualmente vai chegar aos leitores. Mas, acima de tudo, eu tenho que gostar daquilo que estou a escrever. E o mindset passa muito por aí neste momento, que é eu estou a escrever para mim. Não pensa em mais ninguém, não leias críticas, pensa apenas naquilo que estás a escrever. E acho que há um mecanismo de defesa. É para qualquer coisa, que é foca-te no teu trabalho. O resultado depois aparece, mas foca-te naquilo que estás a fazer de momento. Sim, mas é engraçado porque a verdade é que temos, quando se tem sucesso, depois também é difícil manter o padrão de qualidade porque estão sempre na expectativa de que vai, de como é que vai ultrapassar o projeto anterior, vai manter a qualidade, vai manter o sucesso e depois isso lá está, acaba por surgir esse medo, creio, não é? E essas questões de dúvidas, mas depois também acho que dá para comatar isso com a paixão e pelo gosto com o que se faz, e acho que também foi essas ideias que tu partilhaste aqui. É muito por aí. É lembrar-te do porquê que começaste a escrever. E a escrita para mim era um escape, era terapia quase. E há uma altura em que não só é terapia, como é um sentimento de realização gigante. Tu quando percebes que as coisas estão a ficar como querias, quando percebes que a investigação está a correr bem, as cenas estão a ficar tal e qual como tinhas idealizado, é mesmo, tu vês algo Gratificante. Uhum. e é lembrar-te disso quando tiveres dúvidas. Mas sabes que esse medo, eu também eu tenho ideia que este medo, esta síndrome de impostor, é maior no segundo livro, mas no terceiro já não vai ser. Porque não, porque há muito aquela ideia do ele escreveu um livro bom, mas foi só o primeiro. Eu acho que se tiver um segundo livro que os leitores gostem, vai sair muito peso de cima, porque já são dois livros que até têm um bom feedback e eventualmente já estou tranquilo. Mas há muita. De tal maneira que normalmente, por norma, uh, os primeiros livros vendem mais do que os segundos.
por norma. Não sei se vai acontecer isso com o meu, não. Eu desde que a crítica seja positiva, mesmo que não venda tanto, está tudo bem. Mas para mim o importante é que, sabes, tenho muitos leitores que leram O Segredo de Tomar e recebi dezenas de mensagens que no final de lerem o livro sentiram necessidade de ir conhecer a cidade e de ir aos locais onde o livro se passa e de verem onde é que ficava a passagem subterrânea, onde é que ficava a gruta e onde é que ficava. E isso, para mim, é missão cumprida. É muito É importante, sim. é Porque é transmitir. fomentar a cultura quase de 2 formas, através da leitura e da escrita, no teu caso, não é, que estás a realizar o produto da Sim, leitura e depois de fomentar depois a cultura também portuguesa e de cultural, de ir visitar os espaços, muito, muito importante. portanto, se conseguir fazer isso com o segundo, também é missão cumprida. Porque Pois é, e em relação aqui ao segundo, dá para haver aqui um spoiler o ou nem spoiler, ainda não? posso partilhar aqui algumas coisas. Olha, vai ser. Posso dizer que o protagonista que estou a criar vai ser um protagonista que me vai acompanhar nos próximos livros. Portanto, ao contrário do Segredo de Uma Tomar, coleção? sim, é assim. Não vou dizer que é uma coleção, porque podes ler os livros de forma aleatória, mas o protagonista, eu quero que o protagonista seja conhecido Fixo. dos leitores. Uhum. E por isso estou a perder mais tempo a criar essa personagem, que vai ser um professor universitário na Universidade de Coimbra. Mas posso dizer que este livro no qual estou a trabalhar vai ser passado entre Braga e Santiago de Compostela. Vai envolver localidades históricas relacionadas com o Caminho de Santiago. Ok. Vai falar sobre um ladrão que é procurado pela Interpol e que vai realizando roubos em algumas dessas localidades até Uhum. chegar a Santiago. Vai haver também uma rivalidade, vou também abordar uma rivalidade já muito antiga entre a Arquidiocese de Braga e a Arquidiocese de Santiago. E vou colocar este professor de História, portanto o protagonista, a ajudar as autoridades portuguesas e as autoridades espanholas a encontrarem Ok. o responsável pelos roubos, porque o ladrão já é procurado há muitos anos pela Interpol e à medida que vai realizando o roubo, vai deixando pequenas pistas do local Marcas. que Uhum. vai roubar a seguir, onde vai fazer o assalto seguinte. E esse professor de história vai trabalhar como consultor e vai ajudar as autoridades portuguesas e espanholas a evitar que, de certa forma, uma verdade perigosa destrua o caminho de Santiago. E não Um posso ótimo revelar mais plot. nada. Oh, Não percebi, desculpa. foi quase a narrativa toda. Não. Mas vai ser. É uma história que curiosamente foi surgindo quando fiz o Caminho de Santiago. Eu fiz o Caminho de Santiago na altura em que estava a escrever O Segredo de Tomar e foi das experiências mais incríveis que já tive. Foi espetacular. Não fiz por uma questão religiosa, foi mesmo. Estava a precisar de acalmar a mente, estava a precisar de pôr as ideias em ordem e durante 8 dias fiz de Braga a Santiago de Compostela, fiz em 8 dias e fiz etapas acompanhado por outros peregrinos, fiz etapas completamente sozinho no meio de bosques e é incrível, é incrível e acho que daí surgiu a ideia para um novo thriller. É engraçado perceber depois como é que as experiências pessoais também moldam aqui os produtos culturais e que nós trabalhamos. Acho que é muito interessante. Olha, quase para finalizar aqui o podcast, infelizmente, gostava de perguntar que conselhos é que darias aqui aos jovens leitores ou escritores que queiram começar aqui a aliar o seu conhecimento académico à ficção ou que queiram começar a escrever um livro? Que conselhos é que darias? Olha, eu acho que um dos conselhos que tenho que dar é mesmo escreverem todos os dias, criarem o hábito de escrita. Isto é quase como aquele conselho do se queres estar em forma, tens que treinar, nem que seja 5 minutos, mas é criares o hábito de escrever. Assim como tens que ter o hábito de fazer exercício para estares em forma, uh, tu tens que escrever. E muitas vezes nós deixamos de escrever porque precisamos de inspiração ou porque a inspiração para mim é um mito. Aquilo que acontece é que tu começas a escrever todos os dias
e há uma altura em que a inspiração surge. Só que não é Uhum. inspiração, portanto, aquilo que surge É é o método e é o um processo. momento, exatamente. Portanto, escrever todos os dias. Uma coisa que aconselho também é lerem tanto ou mais do que aquilo que escrevem, porque acho que não há nenhum autor que, que seja bom escritor se não ler. Uhum. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, portanto, lerem bastante e vários géneros literários, não se cingirem apenas ao género literário que pretendem escrever. Portanto, um autor que escreva romances pode muito bem ler thrillers, ler fantasia, porque depois há pequenas coisas que vão ajudar. E acima de tudo, criarem um método. Este método que eu falava há pouco, conhecerem-se, que de certa forma esse método é conhecerem-se, é perceberem o que é que funciona melhor, criarem esse método. Acho que são os melhores conselhos que eu posso dar e não porem de parte as experiências pessoais. Ainda agora te estava a falar desta questão de Santiago. Tu escreves, tu escreves sobre ti. Uhum. Ou tu pões muito de ti nas histórias que crias. E aquilo que mais te influencia nas histórias que crias é precisamente as tuas vivências. Mas Uh, não achas isso complicado também às vezes? Até para há- estás a pensar para quem vai ler aquilo. acho que te deves salvaguardar. O Segredo de Tomar, por exemplo, para mim foi uma história muito pessoal. Ou seja, quem me conhece, um amigo ou Uhum. família, percebe que eu pus muito de mim naquela história. E eu, talvez por isso, não vou pegar nos protagonistas da história, porque foi muito pessoal. Claro que tem sempre que haver, tem sempre que haver muito de ti nos protagonistas ou na história que estás a criar, porque se não houver, vai haver um distanciamento teu. E quando há um distanciamento, o leitor percebe. O leitor percebe que tu não te estás a identificar com aquilo que estás a escrever. Portanto, tu tens sempre que pôr muito de ti na escrita. Isso é inevitável. E tu acabas por pôr muito daquilo que vives. E, portanto, eu acho que um bom autor, e eu acho que até era o Hemingway que dizia isto, que é um bom autor tem que ter uma boa vivência. Uhum. E por isso, às vezes sair um bocadinho fora de pé, coisas que, por exemplo, eu fiz o Caminho de Santiago em plena pandemia. Eu atravessei a fronteira de Portugal com a Espanha no dia em que as fronteiras abriram. Mas lá está, os albergues estavam fechados, não vias ninguém na rua, tinhas que andar de máscara em Espanha. E a verdade é, eu andava há 15 anos para fazer o caminho de Santiago e a altura certa foi aquela, foi o não adiar mais. E isto é um pequeno exemplo, foi das experiências mais brutais que eu já vivi. E foi uma coisa de, olha, chegou sexta-feira à noite, meti-me no carro e fiz uma viagem de 3 horas até Braga, com uma mochila no carro, e durante 8 dias tive quase o telemóvel desligado e fiz o caminho. Esse tipo de vivências dá boas histórias. Porque tu depois conheces pessoas fantásticas, tu vês coisas fantásticas Uhum. e isso depois reflete-se naquilo que escreves. Portanto, para além destes conceitos que são mais técnicos, não digam que não a Sim, viver. isso é pessoal. Acho que sim. Acho que foram ótimos conselhos. Portanto, antes de passarmos aqui às recomendações culturais, vou fazer a minha pergunta da praxe, que eu espero que respondas assim de forma também assim filosófica, literária, que é quem é o Rui. Olha, esta pergunta, É fácil. lá está, é assim uma pergunta mesmo tramada eu sou sincero, eu não falando de escrita, não falando acima de tudo do Rui Pessoa, ah, eu acho que o Rui é alguém que tenta deixar um impacto positivo por onde passa. Ah, acho que sou alguém que tenta deixar o mundo um bocadinho melhor do que encontrou. Ou pelo menos tentar. Não sei se consigo, mas pelo menos tentar. Porque os exemplos que eu tive, começando nos meus pais e acabando pronto, nas pessoas com quem fui conhecendo ao longo da vida, foi muito nesse sentido. Ajudar o próximo, tentar, através de pequenos gestos, marcar a diferença. E acho que é isso. Acho que a vida é isso. É tentarmos deixar um impacto positivo por onde passamos.
Acho que foi Portanto, uma ótima acho, resposta. acho que é isso, Rui. Olha, não sei se há muito mais, mas assim, em poucas palavras, acho que é o que me define. Ok, ótimo, Rui. Gostei da resposta. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais, que eu gostava de saber o que é que nos vais recomendar aqui neste episódio. O teu livro, Olha, obviamente. pronto, para além do meu livro, fica a dica. Vou recomendar vou recomendar um colega de editora, que é, que, apesar de não ser de thriller, é policiais. Portanto, é o Lourenço Ceruia. É um dos autores de policiais é um dos autores mais conhecidos do país a nível de policial, e aquilo que ele cria é policiais passados em determinadas zonas do país. Quinta das Lágrimas em Coimbra, Aldeia de Piódão, o último é nas Caves de Ferreira, no Porto. E aquilo que acontece há sempre um homicídio. O conjunto de suspeitos, os espaços por norma são quase claustrofóbicos, portanto, os 8 suspeitos que lá estão, nós sabemos que um deles foi o culpado, foi o homicida. E nós estamos a acompanhar a investigação do inspetor da PJ, que é o Bruno Saraiva, e vamos recebendo informação à medida que ele também está a saber. E conseguimos criar teorias, portanto, é quase uma espécie de Agatha Christie. E é muito interessante. Portanto, eu, a nível literário, vou aconselhar Lourenço Ceruia, que, para além de ser colega da escrita, é um grande amigo. A nível de viagens, falávamos disto há pouco, eu vou recomendar o Caminho de Santiago a toda a gente. Sejam pessoas que tenham fé ou não. Há pessoas que fazem o Caminho de Santiago mais com o intuito de se desafiarem. Há outras, como foi o meu caso, que foi de pôr as ideias em ordem, arrumar gavetas. E o Caminho de Santiago, eu garanto que ninguém faz o caminho e fica ao mesmo. Portanto, tu pensas em muita coisa e é de facto fabuloso, é muito bom, independentemente da altura em que façam. Portanto, o Caminho de Santiago. E olha, a nível. Vou para a música. Última referência, porque podia ficar aqui uma hora a falar sobre referências. Eu adoro filmes e séries, mas a nível de música, vou recomendar um álbum que saiu hoje, que é do David Gilmour, o guitarrista dos Pink Floyd, e recomendo porque eu cresci a ouvir Pink Floyd. Pink Floyd é a banda preferida do meu pai. Cresci a ouvir Pink Floyd, e a sonoridade da guitarra do David Gilmour é algo que me transporta instantaneamente para os meus tempos de infância. Portanto, David Gilmour, quase com 80 anos, não sei se já tem, continua assim, muito a ser um som que me acalma e que me transporta para coisas boas, e o álbum saiu hoje. Acho que foram ótimas recomendações. A conversa também foi muito interessante. Conseguimos perceber aqui na prática como é que é o processo criativo, como é que se junta aqui as áreas mais académicas com a parte da ficção, como é que é aqui ter uma inspiração depois também mais pessoal para escrever um livro, como é que é o processo de ser escritor também. Portanto, acho que foi uma conversa muito interessante, com ótimos conselhos, com ótimos inputs. Acho que depois lá está, tivemos aqui também referências mais humanistas também de como ser um profissional, seja em que área for. Portanto, obrigada, Rui, pela tua atenção, pela tua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, e Obrigado espero pelo que tenham convite. gostado do episódio também. Obrigada. Obrigado.